Ó, só para a gente fazer uma breve introdução do realismo, eu trouxe aqui algumas imagens para nós analisarmos. O livro tem mais escrita, mas para a gente só fazer relação com o que nós conversamos até na aula anterior, né, sobre as questões de Machado de Assis, só para a gente ver essa diferença entre o realismo e o naturalismo. Como eu expliquei, foram períodos paralelos, né? O realismo e o naturalismo é uma ramificação dessa característica realista. Observem essa imagem. Eu tenho uma imagem de uma mulher enaltecendo a natureza, uma mulher parando para cheirar uma flor, toda romantizada. Isso não é realismo, tá? Isso é uma característica romântica. Então, nós já vamos começar a diferenciar aí as descrições. Observem outra imagem. Olha aqui o índio. A natureza extremamente minuciosa. Preste atenção nos detalhes dessa imagem. Lá no fundo, aqui na frente, as folhinhas das árvores, tudo detalhadinho. O índio trabalhando, o índio com a sua cultura, o índio com a sua nação. Isso também é romantismo. Agora, observem a diferença nas imagens para a gente prestar atenção posteriormente também na diferença das obras. Aqui eu tenho um casal, né, trabalhando na lavoura, plantando, a fim de colher posteriormente. Então, eu tenho a prova mais da realidade. Não é aquela mulher idealizada, romantizada. Isso é realismo, tá? Outra situação. A mulher não é perfeita, ela tem as suas gordurinhas, ela não é idealizada, ela não é sonhada. Isso também é realismo, tá? Só para vocês entenderem, a gente ter um pouquinho em mente essa questão, essa diferenciação entre o realismo e entre o romantismo. Características do realismo, características que estejam presentes nas obras, principalmente de Machado de Assis. Objetivismo, né? Então, a objetividade não é dos fatos. A história parece que vai acontecendo e não acontece nada. Mas objetividade na linguagem, né? Sem sentimentalismo, uma representação fiel, sem muitos rodeios, descrições e adjetivações objetivas, tentando captar o real. Então, ele tenta fazer a minuciosidade de descrições, captando o mais próximo do real que ele puder. Ou seja, colocando todas as perfeições e as imperfeições. Né? Então, já que a intenção aqui é mostrar o real, essa busca pela perfeição está muito longe. Ela é busca pela realidade. Então, aqui, o excesso de descrições vem trazer esse excesso de realidade. Uma linguagem curta, uma linguagem direta, um vocabulário mais simplificado, uma linguagem mais direta ao assunto. A mulher não idealizada, mostrada com seus defeitos e qualidades. Então, a mulher que não é perfeita nem esteticamente, nem psicologicamente, tá? Nem o seu jeito é perfeito e nem as suas feições externas são perfeitas. Amor e outros sentimentos subordinados aos interesses sociais. O casamento agora é um contrato, o casamento é uma instituição financeira, então o amor aqui não é idealizado, né? Os sentimentos são baseados nos seus interesses sociais. Eu gosto de você porque você vai me dar um cargo na sociedade. Eu gosto de você porque você vai propor para mim um cargo político. Então, essa amizade de interesses, esse relacionamento amoroso de interesses. O herói aqui, que é a mocinha, né, o herói romantizado, vai se transformar num herói problemático. Um herói aqui que não é perfeito, um herói, como se diz Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, um herói que não transmitiu a ninguém nem nada do seu legado, já que ele não teve legado, porque ele não fez nada. Então, um herói aqui que tem os seus problemas, que tem as suas falhas, que tem as suas fraquezas. Um herói ciumento, como Bentinho. Um herói ciumento ou problemático, como um Bentinho. Um herói como o Capitu, que pode ter traído ou não seu marido. Então, aqui nós temos um herói nada idealizado.
Alguém cheio de defeitos é um relacionamento cheio de defeitos, uma vida cheia de defeitos, tá? Bem em busca da própria realidade. E aqui a narrativa é lenta. Por que a narrativa é lenta? Pelo excesso de descrições presentes nas obras, o texto parece que não flui. Ele vai descrevendo, 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 pouca coisa acontece. Porque acompanha o tempo psicológico dos personagens. Relembrando, o que é um tempo psicológico? É aquele que perpassa a memória dos personagens. Então, os fatos vão acontecendo, mas os personagens relembram, eu tenho feedback, eu faço uma retomada para explicar o presente, tá? As personagens trabalhadas psicologicamente, já que eles lembram de alguns pontos, como nós vimos em Bentinho, por exemplo. Ele tem todo aquele trabalho psicológico, o seu ciúme doentio. Universalismo, né? Porque não é só o sentimento presente de Bentinho, é algo mais generalizado. E Machado de Assis tem preferências por ambientes urbanos. E principalmente ele vai se prender a uma sociedade mais alta, ele não vai se prender a uma sociedade mais baixa. Né? A questão do dote, a questão da troca de interesses. A troca de interesses ela acontece muito mais na burguesia do que numa sociedade inferior. Então aqui nós temos o romantismo versus o realismo. O que estava sendo tão idealizado, tão sonhado e agora caímos na realidade? Né? São dois opostos bem distintos. O romantismo era passível de imaginação, né? Fuga da realidade, o sonho, a subjetividade. E agora nós vamos cair na realidade, que é o fruto da observação. Então ele observa uma realidade, ele escreve, nada imagina, não é fuga da realidade, não tem aquela fantasia, aquele sonho. A subjetividade, né, o sentimento presente individual, e aqui é a objetividade. Então, nós saímos do individual e vamos para algo mais universal. O sentimentalismo presente no romantismo e a racionalidade presente no realismo. Porque agora as pessoas pensam para gostar. Porque no romantismo, não, tudo era idealizado. Eu sonhava com aquilo e agora o realismo, ele pensa para gostar, ele pensa para agir. O relacionamento aqui é um jogo de interesses, não é um jogo de sentimentos. E em Portugal, então, eu só vou passar rapidinho. Esse aqui é o Eça de Queiroz, que é, como eu disse a vocês na aula passada, que é um autor, um exímio autor em Portugal, e ele vai ter algumas obras principais em algumas fases lá em Portugal. Na primeira fase, ele escreve o Mistério da Estrada Cinta, as Favas e Prosas Bárbaras, que foi bem no processo saindo do realismo, terceira geração romântica e já entrando no realismo. A segunda fase, que é a fase que tem mais obras conhecidas dele, né? O Crime do Padre Amaro, o Primo Basílio e os Maias. O Primo Basílio, que eu expliquei também essa questão do adultério. E a terceira fase é uma fase mais sutil, que ele vai comparar. A Cidade às Serras é bem explícito, a comparação entre o romantismo e o realismo, né? E a Ilustre Casa de Ramilhos. E para nós aqui nós temos Machado de Assis, que foi o criador da Academia Brasileira de Letras. Aqui é um trechinho do seu discurso. E Machado de Assis, no realismo, nós tivemos aqui, ele teve, como nós dissemos também, a questão da fase romântica e a fase realista, assim como José de Alencar, né? É considerado romântico, no entanto, ele tem algumas características mais à frente do seu tempo, então, algumas breves características realistas. Por sua vez, Machado de Assis tem algumas características românticas. Então, Ressurreição, A Mão à Luva, Helena, são obras da sua fase romântica. E na sua fase realista, isso aqui nós vamos ter, lá na página 154, tem algumas obras que vai dividir também essas questões da fase romântica com a fase realista. E na sua fase realista, né, a trilogia que nós até comentamos na aula anterior, Memórias Póstumas, Dom Casmurro e Quincasborgo. Claro que ele também tem outras obras principais. Então, no realismo, nós temos essencialmente essas características, né? Machado de Assis, com a sua essência, com a sua efervescência
dentro dessas novas características, mostrando tal qual a realidade, e a fim de fazer uma acusação social. Essa acusação social proposta por Machado é a questão de mostrar a burguesia para a sociedade quem é a burguesia de fato, né? O que ela veio trazer aí para nós em relação ao jogo de interesses, ao jogo social tão presente aí no dia a dia deles que nunca se era falado. Até então, no romantismo, essas questões sociais eram muito camufladas, né? Porque o sonho, a fantasia, a fuga da realidade sobressaía a própria realidade em si. E aí nós vamos ter, em contrapartida, o realismo. Deixa eu abrir aqui no naturalismo. Sobre o realismo, alguma dúvida? Que eu passei tão correndo? Vamos falar um pouquinho do naturalismo. Quer ver? Deixa eu abrir uma página aqui antes. Ó, aqui no livro, né, nós temos essas questões imagéticas bem discernidas, né, a questão do sonho, da fantasia. Tem um ponto principal aqui que eu acho que a gente pode destacar. Madame Bovary, né, que nós conversamos aula passada, que sempre viveu presa no seu casamento até que aqui. Ó, aqui Machado de Assis, algumas obras que são interessantes nós delimitarmos, né? Os trabalhos do autor. Ressurreição, A Mão à Luva, Helena e Yaya Garcia, com características românticas. É importante discernir esses dois polos. E depois nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, está no próprio livro, né? A Ironia Política, Quincas Borba, Dom Casmurro. E depois tem Memorial de Artes e Isaú Jacó. Não sei se vocês já chegaram a ler alguns contos de Machado de Assis também. Ele foi poeta, mas ele mesmo critica a sua fase poética, né? Que ele fala que é muito cru ainda, muito juvenil nesse ponto. Quem que estava lendo? Enzo começou a ler Memórias Póstumas de Brás Cubas? Acho que foi o Augusto, Maria Lúcia. Foi o Augusto que ia ler? Augusto começou a ler? Ou não? Não ouvi? Alguém já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Comecei. Alô? Augusto, não estou te ouvindo. Tá baixinho. Um momento. Tá dando pra escutar agora? Agora sim, tá melhor. Tive que tirar o fone aqui. Comecei a ler, Maria Lúcia. Aparece Começou a aqui faz ler? uma... O que você está Comecei. achando? Achando bom, muito bom mesmo. Memórias Póstumas. O Dom Casmurro você já leu? Não, nunca li, não. Dom Não? Casmurro leu foi o João, eu acho. Ah, achei que todos tivessem lido ano passado. Não. Ah, tá. O Dom Casmurro, sugiro que vocês leiam, mas sem ter um pensamento pronto, para vocês definirem se o capítulo de fato traiu ou não, ou se foi apenas fruto da imaginação de Bentinho.
E o Quincas Borba, João leu, né, João? O Quincas Borba também. Li, Maria Lúcia. Trata de Sofia e Palha, né? Com o seu jogo de enrolação aí em prol de uma herança. Vocês viram que essas características são bem realistas, né? Busca, de fato, mostrar a realidade, o jogo de interesse das pessoas. Principais características realistas. Vamos falar um pouquinho do naturalismo? Sobre o realismo, alguma dúvida, pessoal? Sobre alguma obra? Aqui O vai trazer um... cortiço é naturalista ou Maria Oi? Lúcia? O cortiço é naturalista ou é O cortiço realista? é naturalista. Naturalista. Ah, tá. Nós vamos falar sobre ele e sobre por que as questões naturalistas. Então vamos lá, aqui nós temos o naturalismo, né? Então, se nós temos o Machado de Assis como o foco central do realismo, nós vamos ter o Aloysio Azevedo, foco central do naturalismo, tá? É importante lembrar aqui. É importante lembrar que o naturalismo é uma ramificação do realismo, então ele tem algumas características generalizadas, parecidas, mas ele tem a sua estética, ele tem a sua essência separada, tá? Deixa eu só ligar a tomada aqui. Então, é importante a gente relembrar que o naturalismo surgiu na mesma época do realismo, é uma ramificação 10 anos depois. Vamos só entender um pouquinho aqui, porque vai nos ajudar a compreender melhor o contexto de O Cortiço, que é a principal obra naturalista. Nós já conhecemos bastante coisas do Cortiço, só que agora a gente vai conhecer a essência por base histórica, né? Então, nós temos a abolição da escravatura, que é o que vai ser representado na própria obra, posteriormente, né? Após a abolição da escravatura. Quando os escravos ficaram livres, eles precisavam procurar por onde trabalhar na cidade. Alguns, tanto é que optaram em ficar nas próprias fazendas, né? E aí, com essa formação, eles então resolveram, houve a criação dos cortiços, né? A formação de cortiços, e os escravos então foram morar nesses cortiços, a fim de buscar trabalho e novas fontes de renda na cidade. E aí nós temos algumas influências, é importantíssimo saber dessas influências, porque elas vão estar diretamente interligadas dentro da obra. O cientificismo, o positivismo, o darwinismo, o determinismo e a psicanálise de Freud. Então, essas influências buscam estudar mais a fundo o ser humano. O ser humano é fruto do ambiente em que vive. Então, o ser humano, ele vai ser resultado de onde ele vive. Se ele vive numa sociedade corrupta, ele vai ser corrupto. Se ele vive em uma sociedade que tem mania de passar a perna nos outros, um bem social, ele vai ser dessa forma. O meio ambiente influencia a vida com a qual o ser humano vive, tá? E essas influências filosóficas estão presentes nas obras. Além de O Cortiço, vocês já ouviram falar em O Ateneu? De Raul Pompeia? Alguém já ouviu falar? Ou sabe, ou leu? Um colégio interno? Já ouviram falar? Não? O Ateneu é uma obra também do naturalismo, né? Ela tem um pouco menos de importância social do que o Cortiço, mas o Ateneu vai se prender a uma parcela da população. O que é o Ateneu? É um colégio interno. Então, com determinada idade, as famílias mandavam seus filhos para o colégio interno, né? A fim de serem educados. E aí ele passa, ele também é narrado em primeira pessoa, o personagem central, ele vai passar por aquela brutalidade que se vive dentro do Ateneu, aquela rigidez, sem sentimentalismo, sem carinho dos pais, longe da família.
e aquilo ali vai influenciando o personagem central a ter algumas atitudes. Também, assim como o cortiço, o Ateneu termina queimado, ele pega fogo, não se sabe também quem ateou fogo no ambiente, mas o resultado do Ateneu é a mesma coisa do cortiço. Aquela rigidez do Ateneu, daquele colégio interno, as crianças, né, chegam lá praticamente crianças. O que é sobreposto a elas forma um outro tipo de ser humano. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, se não me engano, nós temos 2 ou 3 colégios internos que aquela postura que era tomada nos colégios internos, ela foi muito criticada, né? Baseada naquela pressão, e eles vão para lá ainda crianças. Então, ele vai moldar o ser humano baseado em um tipo de pressão. E a partir daí, é tudo explicação do ser humano. É como que o ser humano reage frente a determinadas atitudes. E a partir daí, o cortiço também terá essas características, né? Busca estudar o ser humano que parece um animal, como é colocado em um cortiço. O ser humano que é zoomorfizado porque ele não tem dignidade mínima para se viver no lugar daquele. Não tem questões de saneamento básico, e aquilo ali, eles vivem bem. A cultura ali vai ser muito bem representada, né? Tem o samba de Rita Baiana, eu tenho o trabalho, o dia a dia das pessoas, as lavadeiras que estavam se formando, os ex-escravos. Então, eu tenho aquele conjunto de pessoas que vivem em um ambiente e aquilo ali é gerado pelo próprio ambiente em que vive. Aqui no naturalismo, o próprio ambiente é mais importante do que o seu ser humano. Por quê? Devido às influências filosóficas, tá? Porque o ambiente que vai comandar o andamento do ser humano. É o ambiente que vai dizer como que o ser humano deve viver. Por isso é que o ambiente é tão importante nas obras naturalistas. Então, as forças da natureza explicam o mundo, né? Tudo que é natural. O condicionamento humano aos instintos biológicos, ao meio social. Então, o homem é condicionado a viver daquele jeito, tanto é que despertava-se a inveja, a ganância, tudo baseado naquele ambiente, e a visão da sociedade, né? A realidade científica. Aqui está a principal característica de diferenciação entre o realismo e o naturalismo. O naturalismo é visto com o cientificismo, então ele vai estudar o ser humano como estuda uma ciência. Tá? O ser humano aqui, ele é uma ciência. A temática dos desejos humanos, instintos, a loucura, a violência, a traição, a miséria, a exploração social, tudo numa obra só. Tanto é que o cortiço tem essa amplitude aí de temas, porque tudo em uma obra acontece, tudo em O Cortiço acontece. E a análise comportamental do ser humano, que é o comportamento do ser humano baseado no ambiente em que ele vive. Jerônimo não mudou de foco? Jerônimo não tinha todos os costumes portugueses e passou a ter costumes brasileiros? Jerônimo não era uma pessoa com sua tradição, cultura, alimentação portuguesa, até na questão familiar, e no final ele não mudou de foco? Tá? Então, ok, Pedro. Então, o ser humano é estudado a partir do meio ambiente que ele vive, e esse meio ambiente influencia diretamente as atitudes que ele tem. Tá? O materialismo, a animalização que nós já dissemos, os temas sociais, né? A questão dos novos empregos, a questão da traição, a questão da miséria, a questão da cultura. Foco na análise dos comportamentos humanos, a questão do ser humano depender daquele ambiente que ele vive, ser moldado por um ambiente. O sensualismo e o erotismo, aqui nós também temos presença no cortiço, né? Impessoalidade e engajamento, ou seja, não se preocupa com uma pessoa, é algo coletivo. Um romance experimental, porque vai estudar como ciência, então vai experimentar, assim como se faz um experimento científico, uma linguagem clara e o uso das descrições de ambientes e pessoas, principalmente do ambiente, né? Agora, é claro que o cortiço nós temos N descrições de pessoas muito a fundo, que vai estudar a fundo aquelas pessoas
principalmente sendo animalizadas, né, lavar os seus cascos, faz um zum zum como uma colmeia, sendo animalizadas. E nós temos os autores, né, principais aqui, Aloysio Azevedo, em O Cortiço e O Mulato, Raul Pompeia e O Ateneu, que é essa obra que eu disse a vocês, tá? Tem também menos importante, assim, menos aparece um pouquinho Inglês de Souza, o Missionário, e A Normalista com Adolfo Caminha. São autores que aparecem menos. Aqui é só um paralelo para nós diferenciarmos a questão do realismo e do naturalismo. Então, o realismo, método de observação da realidade. Machado de Assis, ele para, observa a realidade, escreve sobre essa realidade. Claro que Machado de Assis tem uma ironia, ele tem toda uma linguagem trabalhada para fazer daquele herói, daquele personagem, alguém irônico, alguém um tanto quanto cínico, né? Tanto é que o Bentinho, por exemplo, ele tem as suas loucuras, vamos assim dizer. E no naturalismo, método de experimentação científica. O ser humano ele é estudado como um objeto científico. No realismo, acumula documentos para retratar a realidade, enquanto no naturalismo percebe o mundo como um laboratório biosocial. No realismo, o próprio nome já diz, né? A realidade. E o naturalismo, tudo nós vamos interrelacioná-lo à ciência. Sempre o homem vai ser um objeto. O homem vai ser um objeto a ser estudado. Então, um laboratório biosocial, análise científica, o naturalismo vai prender muito mais a essa questão de estudar. O realismo, arte sem compromissos reformistas, sem querer reformar a sociedade. O naturalismo já tem essa questão de reformas sociais, tá? Então, nós podemos ver o Cortiço, por exemplo, de certa forma, como uma preocupação social, a fim de mostrar a falta de sanidade, de saneamento básico para se viver ali, a fim de mostrar como que as pessoas viviam no cortiço. Tanto é que eles foram proibidos, né, posteriormente, os cortiços foram demolidos, porque não tinham condições mínimas de se criar, de se morar num lugar desse. O realismo cria-se um romance documental, como se fosse um documento da sociedade, e aqui um romance experimental, né? A questão de um experimento, a questão de estar estudando para se descobrir quem é o ser humano. No realismo, sentido seletivo e aspiração estética. No naturalismo, aspectos deploráveis e vulgares da realidade. Então, ele vai nos aspectos vulgares. Vocês conseguem perceber também a diferença da sociedade, que é explícita no naturalismo e no realismo? No realismo, nós temos uma sociedade que tem condições. Uma sociedade burguesa que acabou de ter a sua ascensão. No naturalismo, nós temos as classes um pouco menos favorecidas, aquelas classes que acabaram de ser escravizadas, né, acabaram de ser livres e que não têm onde ir. Então, eles precisam morar nos cortiços porque é a forma mais barata de vida. No realismo, nós não temos essa forma mais barata de vida, né? Nós temos a outra dualidade. Então, o realismo é um estilo requintado, porque fala de uma sociedade, enquanto aqui, mais do que a forma, o importante é oferecer pedaços de vida. Apoia-se no mundo exterior e nas ciências naturais. De novo, na ciência. A análise patológica do ser humano. O ser humano veio de onde? Ele criou o que com isso? E a preferência pela descrição. Tanto é que parece que a gente lê o Cortiço, algumas roda, parece que não acontece. Tá vendo? Eu tenho aspectos, análise psicológica, porque vai estudar a fundo a psicanálise do ser humano. Então, aqui eu tenho aspectos bem distintos de realismo e naturalismo, que vai propor essa mudança para nós, né, do realismo e do naturalismo. Mesmo que sejam dois períodos que caminham juntos, um seja ramificação do outro, eles são bem distintos, né, bem tranquilo de separação do realismo com o naturalismo. E se eu for lá para o livro... Lúcia.
Oi? Eu tenho a impressão que o naturalismo ele está sempre preocupado em buscar o pior do ser humano. Isso é uma colocação certa ou não? Não é o pior do ser humano. É porque o naturalismo ele busca analisar não são as características do ser humano. O realismo você poderia ter um pouco mais essa colocação, porque no realismo ele busca estudar um ser humano que deveria tem condições financeiras, então deveria ter condições sociais. Entendeu a diferença? Agora no naturalismo não quer aprofundar no ser humano enquanto psicológico, quer aprofundar nas questões de vida do ser humano, na questões de sobrevivência daquele ser humano. Não é o ruim dele. Quer mostrar o lado bom diante de tanta coisa que o mundo lhe propõe. É ao contrário, é como uma ida e uma volta. O realismo é o ser humano e o ser humano que trabalha no ambiente. No naturalismo, é o ambiente que trabalha no ser humano. Entendeu que eles são distintos, são bem opostos? No realismo, eu estudo o ser humano diante daquele ambiente. E aí ele vive uma sociedade, por exemplo, corrupta, uma sociedade jogo de interesses, todo mundo vai ser dessa forma. Agora, no naturalismo, o ser humano não tem condições de sobrevivência favoráveis. E mesmo assim ele é bom. Então eu acho que é uma colocação inadequada, uma vez que não quer mostrar o ruim do ser humano. Quer mostrar as características do ser humano, mesmo diante daquela dificuldade, daquela peleja. Que eles vivem uma certa dificuldade ali no cortiço. É um quartinho, o banheiro é comunitário, tem que lavar roupa naquele tanque. Então, aquilo ali, né, é como se fossem uns tanques mesmo. Aquilo ali não tem condição de vida e mesmo assim eles se ajudam um ao outro. Isso é algo favorável no ser humano. Agora, no realismo, eles teriam condições de ser melhores e não são. O realismo, sim, prova algo ruim do ser humano. O naturalismo, não. Tá? Deu para entender? Sabrina, não ficou confuso. Sim, dá para entender sim. Tá? Então, não é a questão de ser ruim, é a questão aqui de mostrar o lado ruim do ambiente. O lado difícil não seria até ruim, o lado difícil do ambiente, e mesmo assim eles conseguem sobreviver. É como se Maria fosse a Luz, busca pela sobrevivência. Oi? deixa eu te perguntar, o Martins Pena também é dessa época? É, ele vem também ele vem depois. E também é uma questão que aparece pouco, né? Aqui no Aham, livro, quase nem se fala dele, né? não fala. Com o inglês de Souza também quase não fala. Olha aqui. Aqui no livro também a gente tem, ó, alguns destaques. Inglês de Souza. Ainda fala Júlio Ribeiro, que também a gente quase não vê. Tá vendo? Domingos Olímpio. O Missionário é uma obra que também foi televisionada. Então, por isso é que às vezes aparece alguns autores mais nesse momento aqui, ó. Ó, o Ateneu. Então, o próprio livro traz, só cita também, né? Sem muita exuberância. Agora, Jorge Andrade e Alcântara Machado já é modernismo ou ainda se encaixa nesse contexto? O Alcântara Machado já é modernismo, Ah, tá. tá? Já é no processo de transferência aí do realismo. Ai, tem que tirar. Ó, vamos... Achei que eu quero esse pedacinho aqui, ó. Vamos ler esse trechinho aqui. É de O Cortiço, eu sei que vocês já leram, mas é só para nós relembrarmos a questão do ambiente. Página 156. Alguém pode ler esse trechinho aqui para mim? E naquela terra encharcada, alguém pode ler, por favor? Camille, você pode ler?
E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro e multiplicar-se como larvas de esterco. Olha O só. rumor crescia... Ah, é pra continuar não, né? Tá. Pode terminar, que aí eu explico os dois juntos. O rumor crescia condensando-se, o zum-zum-zum de todos os dias acentuava-se. Já não destacavam vozes dispersas, mas só o ruído compacto enchia todo o cortiço. Começavam a fazer compras nas vendas, ensarilhavam-se nas discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas, já não se falava, gritava-se. Sentia-se naquela fermentação sanguínea, naquela gula viçosa de plantas rasteiras que mergulhavam os pés vigorosos na lama preta e nutrente da vida. Olha O só, prazer gente, a animal... descrição... Ai, desculpa. Pode fazer aí. A descrição no meio ambiente para animalizar o homem, né? Naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, quem vive no meio do lodo, começou a minhocar, a crescer como um mundo, uma coisa viva. Uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, a multiplicar-se como larvas no esterco. Então, olha a comparação aqui. O meu negócio pifou. Depois, o mundo crescia condensando-se o zum-zum de todos os dias acentuado. Quem faz zoom? A abelha faz zoom como se fosse uma colmeia, como se fosse um aglomerado de pessoas, de bichos. Primeiro compara com larvas, depois as minhocas, depois vira abelha. Então, é uma comparação muito crucial, assim, né? Depois fala gargalhadas. Olha aqui, começaram a fazer compras na venda, ensarrilhavam-se discussões e resingas, ouviam-se gargalhadas e pragas. Então, faz uma comparação diretamente com essa, vai animalizar o ser humano como se fossem insetos, como se fossem bichos, como se fossem menos, né? A questão de diminuição do ser humano. E aqui, bem explicado,